Então vamos lá para mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar sobre atitudes que atrasam a nomeação de vocês rumo ao gabinete, né? Eu sei que todo mundo aqui quer ser nomeado e alguns podem ter atitudes que podem atrasar e não acelerar, né, a nomeação. Eu acredito que todos aqui querem acelerar a nomeação de vocês, porque é um cargo maravilhoso, é um cargo que remunera muito bem e que vai trazer para vocês a segurança financeira, um prestígio dentro do direito, né? Que eu acho que é o que todo mundo aqui procura. Então, vamos lá, deixa eu organizar aqui para a gente compartilhar a tela. Beleza? Vou organizar aqui, subir, massa, beleza. Acho que já está compartilhado aí, né? Com vocês. Se tiverem, me avisa se estão conseguindo ver aí a minha tela, né? Deixa eu voltar lá no slide 1. Avancei bastante aqui na revisão. Vamos lá voltar para o slide 1. Perfeito. Vamos falar aqui agora sobre 20 erros, pessoal. 20 erros que, de fato, né, 20 erros ou atitudes que atrapalham aí a jornada de vocês rumo ao gabinete, né? E são obstáculos mais comuns. Eu listei aqui o que eu mais presenciei nesses últimos tempos e que pode, de fato, ali, atrasar a jornada de vocês. Primeiro deles é que, deixa eu puxar esse aqui mais para cá, beleza. Não dominar a prática dos atos judiciais. Esse aqui é um dos maiores erros. Por quê? Porque para avançar na seleção, você vai precisar de entregar um teste prático, você vai precisar de entregar uma sentença, seja ela criminal, seja ela civil, seja ela de fazenda pública, ou uma decisão senadora. Então, se você não domina, ou se você não se preocupa em dominar os atos judiciais, você vai atrasar demais a sua nomeação. Porque, querendo ou não, muito embora você pode ter um currículo ali bonito, né? Não saber como, né, funciona um despacho. Deixa eu tirar esse sai aqui. Ah, não sai, né? Não saber, né, como um despacho funciona, não saber ali como funciona uma decisão, né, uma sentença, né? Decisão interlocutória. Muitas vezes a pessoa não sabe o que é uma decisão interlocutória. Então, isso você tem que estar preparado, porque se você não estiver preparado, vai atrasar a sua nomeação. Quiçá você não seja nomeado, tá bom? Todos aqui são adultos, todos precisam entender as regras do jogo. Se você quer ser nomeado, vai passar por isso aqui, vai passar por dominar os atos judiciais. Porque se você não domina, vai ter insegurança, vai ter retrabalho, ok? Vai ter um monte de problema que não vai te levar na assessoria com a agilidade que você procura, né? Segundo ponto que está muito relacionado ali, a primeira parte é ter apenas teoria acadêmica. Muitos, pessoal, muitos assessores talvez tenham menos conhecimento que você que está assistindo essa aula aqui. Mas eles entenderam o quê? Que o conhecimento ele virou commodity. Você consegue pesquisar no Google, você consegue usar inteligência artificial. O que você tem que saber? Você tem que dominar na prática. Então, ter apenas o conhecimento, nossa, sou bom demais em determinada coisa, não vai ajudar. Porque você não consegue colocar isso numa decisão. Você não consegue colocar isso num caso concreto. Então, mais uma vez, voltando lá no gancho 1, você tem que dominar os atos judiciais e para isso você tem que ter prática, não só teoria acadêmica. Porque teoria acadêmica, todos nós aqui passamos pela faculdade com isso aqui a rodo. Se a gente der um Google aqui agora, a gente aprende qualquer coisa muito rápido. Ok? Então, segundo grande erro, ter apenas teoria acadêmica. Se você é uma pessoa que estuda demais e pratica de menos, isso vai atrasar a sua nomeação. Isso vai atrasar qualquer coisa na sua vida. Se tem alguma coisa que você quer aprender, mas que você fica muito vinculado à teoria, aos livros, a como que é, e não vai para a prática, vai atrasar. Então, a partir de hoje, pensa nisso para que você possa, de fato, mudar a chave aí e seguir adiante. Terceiro ponto, né? Não saber escrever decisões de sentença. E aí, de fato, aqui agora está muito ligado a dominar os atos judiciais, que vocês vão ver que tudo muito se vincula. O que é a estrutura de uma decisão? O que é a estrutura de uma sentença? O que muda de uma para outra? E aí, de fato, aqui é saber escrever mesmo, né? Como é que eu começo ali o cabeçalho? Como é que eu faço o relatório? Como eu entro na fundamentação?
qual é a escrita correta para isso, ok? Se você não sabe redigir uma peça clara, tecnicamente correta, você não vai avançar no teste prático. Então, você precisa, mais uma vez, o quê? Prática dos atos judiciais. Prática dos atos judiciais. Vocês vão me ver batendo na tecla disso por quê? Porque é isso que coloca nossos alunos lá dentro da assessoria. Estive falando ontem com uma menina que passou num teste seletivo e ainda está insegura com os atos judiciais. Então, você precisa cada vez mais focar na prática. Ler decisões, redigir sentença, ler sentenças. Okay? Isso vai acelerar a sua jornada rumo à assessoria. Feito. Próximo, currículo genérico, né? Sem foco em experiências. Então, é uma coisa que a gente já vem falando há pelo menos 4 anos. Entenda uma coisa. Eu estive na assessoria por 14 anos. Eu convivo com pessoas que estão há muito tempo, 20, 25 anos. O que vai diferenciar o seu currículo de um outro currículo é a sua experiência. Poxa, Paulo, mas eu não tenho experiência. Isso eu também falo há muito tempo. Experiência profissional é quando você já trabalhou. Agora, experiência prática é quando você domina os atos. E o seu currículo, ele precisa o quê? Ele precisa estar aqui, ó. Isso aqui é seu currículo. Aqui vai estar seu nome e aqui você já vai colocar a sua experiência. Por que tem que estar no topo? Porque o juiz recebe 500 currículos. Ele já tem que bater o olho e falar assim, isso aqui me interessa, já vamos separar para platicar. Ou ele não interessa e já joga fora. Então, você tem que ter um currículo pronto para assessoria, um currículo genérico. Você não pode fazer isso, porque se você fazer, mais uma vez, vai estar atrasando a sua jornada com uma assessoria. Próximo passo, erro gramatical em texto jurídico. Nós criamos aqui dentro do Instituto um curso que se chama Escrita Jurídica para Assessores. Por quê? Porque você precisa saber concatenar suas ideias. Você precisa falar assim, pô, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Agora você tem que saber como é que você escreve isso dentro do papel. Qual que é o conectivo que eu uso? Quem participou da última aula sabe, né? A juíza não gostava do gerúndio. Então, pô, como é que eu substituo isso aqui? Tá bom? Para o presente do indicativo. Então, você precisa o quê? Entender que o português também faz parte dessa jornada. Se você comete erros crassos, muitas vezes eu pego pessoas que querem assessoria, já acompanham a gente há muito tempo e está escrevendo assessor com C. Então, isso vai passar o quê? Desleixo, insegurança técnica e falta de preparo. Então, o que eu estou te passando aqui hoje é, você precisa também dominar a parte de escrita. Você precisa entender que a escrita é a principal ferramenta, vamos voltar aqui, a escrita é a principal ferramenta do assessor, e isso passa também pelas seleções. O que vai diferenciar você de uma sentença boa de um outro concorrente com uma sentença boa é a forma como você escreve. Porque se ele entregou também uma conclusão certa e você também entregou uma conclusão certa, o juiz vai olhar, pô, agora quem escreve melhor? Vamos olhar aqui quem escreve, quem que de fato ali consegue entender a gramática e aplicar ela no papel. Então, também passa por isso. Ok? Seguindo, erro número 6, não entender a rotina do juiz. Quem quer a assessoria precisa entender como é que funciona o dia a dia de um magistrado, qual tarefa priorizar, o que precisa antecipar ali de demanda. O assessor, quem quer assessoria, precisa entender essa dinâmica. Paulo, como é que eu entendo isso? Dentro da nossa formação, a gente tem módulos falando sobre gestão de gabinete. Você precisa se preparar, meu amigo. Você precisa se preparar, amigo. Não vai cair no seu colo. Não vai cair no seu colo. Não adianta nós todos os dias estarmos aqui falando para você o que você tem que aprender, ensinando para você o que você tem que aprender, se você não fizer a sua parte. Você está se enganando e enganando possivelmente sua família, que talvez espere que você vai conseguir algo. Fechou? Então você precisa entender isso. Entender sobre o prazo, né? Entender sobre urgência, sobre pedidos liminares, né? Sobre o ritmo de produção de gabinete. Tudo isso vai ser um diferencial na hora da sua seleção. Ok? Tudo isso vai ser um diferencial na hora da sua seleção e vai acelerar em vez de atrasar a sua nomeação. Combinado? Segundo, ali, sétimo erro, né? Desconhecer o sistema judiciário.
A gente tem hoje PJE, ProJude e PROC, os principais. Você precisa saber manuseá-los. Por que eu preciso saber manusear, Paulo? Porque se amanhã você for fazer uma seleção lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é o EPROC. E aí, se você não sabe? Como é que vai fazer? O que acontece? Então, se você não se preocupar em aprender os sistemas judiciais, como é que opera cada um deles, você vai atrasar a sua nomeação. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, você vai ter que parar para aprender. Então, escuta o que eu estou falando para você agora. Começa o quanto antes. Se você não domina, vá buscar um jeito de aprender. A maioria talvez fala assim, pô, o Paulo está ensinando isso para fazer a gente comprar o curso dele. Meu amigo, eu tenho a solução. Quem tem o problema é você. Então, se você não se preocupa, eu que estou do lado de cá não me preocupo. Eu quero andar com quem quer andar comigo. Tá bom? O que eu estou falando aqui é te alertando. Por quê? Porque a assessoria mudou minha vida, mudou a vida da minha família. Ok? Hoje eu construí a maior escola do Brasil para isso. Tenho grandes professores aqui dentro. Eu trouxe ferramentas que ajudam você. Agora, se você não faz sua parte, ó, minha vida vai continuar do mesmo jeito. Alunos que querem vão continuar do mesmo jeito. E sistemas é uma das coisas que a gente tem também dentro do nosso ecossistema. Tá tudo lá, tá tudo mastigado para você dar o próximo passo. Ok? Medo de assumir responsabilidade. Eu converso muito com os alunos, eu sempre estou muito próximo dos outros alunos. Você precisa aprender a lidar com decisões e decisões difíceis. Você vai ver que muitas vezes o juiz vai chegar a um processo que primeiro ele vai te perguntar. Ele vai falar assim, Paulo, nesse caso aqui, o que você pensou de solução? Você vai ter que virar e falar assim, ó, nesse caso aqui eu pensei nisso. Você vai ter que assumir a responsabilidade de tomar uma decisão. Muito embora o juiz possa não concordar, mas sempre que você for falar com o juiz, entregar já algo pronto. Entregar e falar assim, olha, excelência, nesse caso aqui nós estamos diante de um crime de peculato e eu acredito que não tem prova suficiente, é caso de absolução sumária. Ok? Então você tem que aprender a assumir a responsabilidade, porque quem não aprende, e aí imagina que você está numa entrevista ali de um, de um processo seletivo, o juiz te passa um caso e fala assim, olha, fulano, nesse caso aqui, na sua opinião, deveria absolver ou não? E aí você, pô, congela, pô, não sei, nossa, meu Deus, não posso assumir uma responsabilidade dessa de falar. Ou você é aquela pessoa que conseguiu entrar no gabinete, mas tudo você pergunta para o juiz como fazer. Ou você pergunta para os assessores mais experientes como fazer. Fulano, eu estou com um caso aqui, o que é que faz? Fulano, eu estou com um caso aqui, o que é que faz? Doutor, eu estou com um caso aqui, o que é que faz? Isso mata a sua assessoria. Por quê? Porque o assessor ele é um braço direito. Ele tem que trazer a solução. Ele tem que pensar na solução, pelo menos na primeira solução, e apresentar para o magistrado. O magistrado ele não tem tempo para ficar parando e olhando 2.000, 3.000, tem juizado, tem 20.000 processos. Então, o braço direito do juiz ele precisa levar a solução. Então, você também precisa já alinhar isso, né, na sua vida, de assumir responsabilidades, de bater no peito e falar. Você não precisa estar certo, mas você tem a coragem de assumir a responsabilidade. Perfeito? Combinado? Demorar para entregar tarefas. No mundo da inteligência artificial, a pessoa que demora para entregar tarefas é uma pessoa que vai ser descartada. Nós ensinamos inteligência artificial, nós temos curso de inteligência artificial para assessoria. Quem assistiu a última aula, a gente falou sobre inteligência artificial, principalmente em seleções, e eu falei na última aula que o tempo de entrega é algo que diferencia também. É algo que vai diferenciar você de um outro candidato. Porque se você entrega rápido e entrega certo, pô, vai falar, pô, isso aqui é bom demais. Viu? Eu preciso de pessoas que dão vazão, eu preciso de pessoas que pegam um processo, ó, vamos fazer uma meta aqui, a gente consiga cumprir meta. Agora, se não, você é uma pessoa muito perfeccionista, nossa, deixa eu olhar isso aqui, deixa eu analisar. Você ainda está abrindo processo para analisar tudo. Ontem a gente analisou um processo de 974 páginas em, sei lá, em 10 minutos, ok? Então você tem que entender que já existem ferramentas para acelerar a entrega das suas tarefas. E para você que quer assessoria, a entrega dos atos se você estiver na fase prática. É isso que vai te colocar dentro da assessoria, é isso que vai acelerar a sua nomeação na assessoria. Tá bom? Perfeito? Combinado? Por quê? A gente já passou por isso, eu já passei por isso. Tem assessor que o juiz pede uma sentença, olha,
Preciso que saia essa sentença aqui. O assessor fica 1, 2, 3, 4 dias. Por quê? Muito talvez por excesso de confiança, não vou fazer rápido. Segundo, fica perdido e fica procurando modelo, escravo de modelo. Então a gente vai falar sobre isso aqui também, é um grande erro, escravo de modelo. Se sai um pouco da casinha, não sabe mais fazer. Congela. Congela. Ok? Congela. Então você o quê? Precisa ter agilidade para entregar, porque produtividade é a rainha do gabinete. Quem é o mais lembrado no gabinete? Não é o mais inteligente, é o que entrega mais. Tá bom? Eu já vi estagiário virando assessor porque entregou mais do que os outros estagiários. Muito embora não fosse o mais inteligente. Então lembra sempre disso. Se você quer acelerar a sua contratação, demorar a entregar atos judiciais não pode fazer parte da sua vida. Perfeito? Não saber pesquisar jurisprudência. Pesquisar jurisprudência, aqui eu trouxe 3 tópicos, né? Relevância, atualidade e coerência. Primeiro ponto, a jurisprudência que eu coloco ali, ela faz conexão com o caso concreto. É a mesma coisa? Ela confirma a minha argumentação? Porque na maioria das vezes, quando a gente traz um julgado, é para confirmar uma argumentação anterior. Então, se eu vir e falo, olha, nesse caso aqui era caso de absorção sumária, este tribunal já enfrentou essa questão em outros casos, colaciono, julgado recente. E aí eu vou lá e colaciono. Então, tem relevância para o processo, tem conexão com o processo, tem coerência com a minha peça. É uma coisa atual, imagina só. Os tribunais julgam diariamente muitas coisas, são muitos julgados. Você vai lá e me pega uma jurisprudência de 2003, um monte de lei lá para trás já foi revogada, já foi alterada, ok? Então precisa também ter atualidade. A gente está começando 2026. Você precisa, no máximo, ter a sua jurisprudência de 2024, 2025. Você não pode se afastar tanto disso, ok? Então você também precisa saber fazer isso, porque se você mapeia o magistrado na hora da seleção, sabe, tem jurisprudência, você vai ter que colocar uma jurisprudência recente, que são uma jurisprudência já que ele já enfrentou, que o tribunal já enfrentou numa decisão dele. Então, saber pesquisar jurisprudência é uma coisa que você precisa. Ah, Paulo, eu vou usar IA. A IA precisa ainda de segurança. Nós não temos 100% de segurança em buscar jurisprudência com inteligência artificial. A gente usa muito como repositório, mas como busca ainda precisa ser nos buscadores oficiais. Perfeito? Então, quem não domina essa habilidade de buscar jurisprudência também atrasa a nomeação. Perfeito? Seguindo, que eu acabei de falar, né? Depender sempre de modelos prontos. Meus amigos, vocês que estão aqui ao vivo e quem está assistindo um replay, se você não entende a estrutura, se você não tem um domínio técnico mínimo e vai depender sempre de modelos, você vai travar e você vai ser rifado. Se o juiz te passa um teste, ele precisa de agilidade, e você vai passar o tempo procurando o modelo, você vai atrasar a sua nomeação. Você não vai avançar no processo. Por quê? Porque talvez você pegue um processo, um modelo errado. Então você tem que dominar a base. Eu sempre falo, a Daniele, que é a nossa coordenadora, sempre fala. A gente está muito preocupado nessa era da IA em aprender sobre a IA. Mas se você não aprende a base, os atos, o rito, você vai pegar a inteligência artificial, ela vai fazer uma merda e você vai validar essa merda. Então você precisa dominar a base. Por isso que a gente não excluiu da nossa formação a parte teórica de base e parte prática de base, para depois avançar para a inteligência artificial. Por quê? Porque você precisa de aprender isso. Senão a gente já tinha parado e só vendido curso de inteligência artificial. Então você precisa dominar a base. A inteligência artificial é importante, mas ela é uma ferramenta para acelerar a produtividade. Ela não é uma ferramenta para colocar conhecimento dentro da sua cabeça. Então você vai precisar estudar. Fechou? Seguindo, falar bonito, mas não saber fazer, isso está muito linkado à parte do cara que é muito bom na teoria. Você fala com ele sobre concurso de pessoas, sobre tutela antecipada, ele fala tutela de evidência, é isso, tutela de antecedência, é isso, mas a hora de colocar no papel, não sabe fazer. É um cara que sabe muito ali, se o juiz perguntar, ele é bonitinho, mas na hora de colocar numa decisão, colocar no despacho, fazer uma sentença, ele não sabe executar.
Então, nesse nosso mundo, a execução conta muito mais do que a beleza, do que saber muito, do que falar bonito. Tá bom? Não substitui, tá aqui, ó, discurso jurídico sofisticado não substitui a entrega prática. Perfeito? Não substitui. Então, vocês também têm que levar isso para a vida de vocês, se vocês quiserem acelerar a jornada de vocês. E o número 13, né? Não saber priorizar processos. Nós criamos um módulo de gestão de processos, de metas do CNJ, por quê? Porque o próprio Conselho Nacional de Justiça vira para você e fala: olha, dentro do gabinete você tem que fazer primeiro isso, segundo isso, terceiro isso. Dentro do gabinete, você vai ter 100 dias para fazer um processo. Então, você tem que saber priorizar. Tem muita coisa que é prioridade, tem muita coisa que é urgência, e se cai na sua caixa e você não faz, vai demonstrar um erro grave, vai demonstrar que você não domina a gestão. E eu já venho falando isso há um ano. O cara que quer entrar na assessoria, a menina que quer entrar na assessoria, precisa dominar atos de gestão. Você vai ver que você tem que gerir processo, você tem que gerir pauta de audiência, você tem que gerir réu preso, você tem que gerir estagiário, você tem que gerir cartório, você tem que gerir um monte de coisa. Por quê? Porque você é o assessor do juiz, você faz as mesmas coisas que o juiz. Ok? A única diferença é que ele assina atos e você não assina. Mas você estaria para ajudar ele, para falar assim, olha, amanhã a gente tem 3 audiências, 2 de réu preso, 3 de réu não preso, uma audiência de monitória. Então, você tem que saber priorizar. Olha, entrei na semana, qual que é a prioridade do dia? É isso. Então, se você tiver no seu currículo uma certificação de gestão de gabinete, isso vai agregar demais na sua trajetória, na sua jornada. Fechou? Seguindo, postura insegura em entrevista. Quem vai para a prova prática e avança, ele vai passar por uma entrevista com o magistrado antes de ser contratado de fato. E é nessa hora que você precisa ter o quê? Uma postura segura. E aqui, quem é fake news, cai todo mundo. Por isso que eu sempre falo, se você não tiver uma base de conhecimento, a hora que o juiz sentar com você para uma entrevista, você vai tremer e vai cair. Tá bom? Por quê? Porque não adianta nada. Você vai lá e entrega um ato bonito, perfeito, maravilhoso, que você usou IA, pesquisou, alguém te ajudou, e aí o juiz senta com você e fala assim, ô Davidson, aquele caso, você acredita mesmo que era um caso de absolvição sumária, com base naquela prova que o fulano juntou? E aí, se você não tem o conhecimento mínimo, se você usou artifício para integrar o seu teste, ainda que ficasse muito bom, você vai fazer o quê? Você vai ficar com insegurança, vai tremer e vai cair. Então, o quê? Diante de uma entrevista, você tem que ter segurança. O que, que ajuda muita gente na segurança? Uma boa vestimenta, vai te agregar ali, ter clareza, né, na comunicação, ter segurança técnica, que é dizer o seguinte, pô, isso é caso de absorção sumária. Isso aqui não é caso de absorção sumária. Ok? Pensa numa coisa. O juiz ele pode colocar um pega. Ele pode pegar e fazer uma pergunta capciosa só para entender se você é fake news ou não. Se você é fake news ou não. Perfeito? Então, mais uma vez, foca no seu conhecimento. Meus amigos, acreditem em mim, se vocês estudarem, se vocês aplicarem o conhecimento de vocês, a coisa vai acontecer. Você vai mudar a sua vida, você vai mudar a casa que você mora, você vai mudar o carro que você anda, você vai mudar o local que você frequenta. Tudo, tudo. E eu posso afirmar para vocês, graças a Deus, trabalho muito. Existe muita coisa boa que precisa disputar. E se você não seguir o caminho correto, você não vai viver isso. Você vai ver todo mundo vivendo, você vai ver o Instagram, todo mundo postando, e você lá na mesma peleja de sempre. Talvez você vai desistir do direito, você vai para outra profissão. Eu estou aqui para te mostrar um caminho que eu trilhei, ok? E que acompanho de perto dezenas de pessoas que também trilharam este caminho, que estão trilhando este caminho. Feito? Travou? Voltou já, gente? Está tudo certo? Perfeito. Vocês travou, vocês estão lá e novamente. Travou alguns segundos. Travou bem na hora do sermão. Deram sorte, viu? Deram sorte. Vamos lá, então. Erro número 15. Vamos lá. Passo 2. Acreditar que só concurso resolve. Então, a galerinha aí que fala assim, pô, não vou me preparar para assessoria, não. Eu vou me preparar 100% para concurso. Ok?
Eu vou me preparar 100% para concurso. Sendo que você precisa de dinheiro no seu bolso. Você só paga a conta de luz e de água, o plano de saúde do seu filho, se você tiver grana. Então, você tem que entender que a assessoria, se você quer concurso, é uma excelente porta de entrada, tá bom? Porque ela vai colocar dinheiro no seu bolso, vai te dar uma segurança para você estudar. Então, você não tem que abdicar da assessoria, você tem que falar, pô, eu vou entrar na assessoria para eu ter mais tranquilidade para estudar. Então, é uma excelente porta de entrada. Você vai aprender demais dentro da assessoria, você vai talvez estudar muito mais que estudaria na sua casa. Perfeito? Então, mesmo que você quer concurso, não abdique seu estudo para assessoria. E é um estudo prático. Por quê? Porque você precisa disso para entrar. Depois que você entrou, você vai ver então que é massa. Porque se você quer magistratura, você vai viver a magistratura antes de passar no concurso. Então, se você quer concurso, não é só isso que existe no mundo, tá? Você pode entrar na assessoria sem concurso, na maioria dos tribunais, mas se você quer, a assessoria é uma porta de entrada. Então, não pensa que só o concurso vai resolver a sua vida se você for um concurseiro que depende de dinheiro para tudo dos outros. Perfeito? Ah, eu tenho que fazer uma unha. Nossa, eu vou pedir dinheiro aqui para minha mãe, para meu pai, para meu marido, para alguém. Então, você tem que entender essas vertentes, tá bom? Ah, Laís, Paulo, eu quero assessoria como um cargo meio, mas quero continuar estudando para o meu cargo. Enfim, apesar dos procuradores, você acha que dá para conciliar? Dá para conciliar tudo. Dá para conciliar tudo. Gente, antigamente, o pessoal nem tinha as tecnologias que a gente tem. O pessoal estudava, trabalhava, cuidava de casa de 5 filhos. Então, a gente tem que acordar para a realidade. A assessoria não vai impedir você de estudar. Ela vai potencializar o seu estudo. Ela vai potencializar o seu estudo. Você vai estudar enquanto ganha grana. Porque a maioria dos concurseiros está lá, passando a vida inteira no concurso, estudando para concurso, não passa e não ganha dinheiro. Então, tem que lembrar o quê? Como é que eu posso estudar e ganhar dinheiro ao mesmo tempo? Perfeito? Combinado? Bora aqui, ó, 17. Ignorar a importância da experiência prática, que é o que eu falei lá no início. E eu vou ficar reafirmando isso aqui para todos vocês. É o grande diferencial, é você saber fazer os atos, é você ter segurança para fazer os atos. Então, isso aqui é o que o juiz mais valoriza, tá bom? É a sua experiência prática. É você saber fazer uma decisão, saber fazer uma sentença, saber fazer uma sentença no crime, saber fazer uma sentença no civil, saber fazer uma sentença na fazenda pública, saber extinguir um processo numa execução. Então, você precisa ser completo. Você precisa ser completo. Ó, João, vocês têm cursos que nos auxiliam para preparação para assessoria? João, nós somos a maior escola de preparação para assessorias do Brasil. Assessoria de juiz, de promotoria, de defensoria pública, temos pós-graduação. Quem quiser aproveitar uma condição muito boa nessa aula aqui para começar a se preparar, a chavinha virou, falou assim, pô, tem que me preparar, faz o seguinte, ou deixa o telefone aqui no chat privado para o Lucas, ou manda seu número aí que o meu time vai entrar em contato com você para passar uma condição especial para você, de fato, começar a estudar, né? Não viver só de aula gratuita, porque a aula gratuita, pessoal, você já vê quanto é bom. Imagina o lado pago da coisa. Imagina, tipo assim, o que os alunos estão recebendo, né? Dentro dos cursos do Instituto em Prática. Então, é por isso. Perfeito? Combinado? Seguindo aqui, erro 17, não se atualizar. E aqui entra tudo, né? IA, tecnologia, métodos. A gente vai, e aí vou até já dar um spoiler para você, o Instituto em Prática vai crescer. Nós teremos agora um braço só para concurso da magistratura. Só para a segunda fase da magistratura. Vocês estão sendo o primeiro a saber disso. A gente vai ter agora um em prática magistratura. Por quê? Porque existem muitos métodos, tem que ser atualizado. Na assessoria, a inteligência artificial já é uma realidade. Tecnologia entra muito aqui a partir dos sistemas, né? Por exemplo, o EPROC, que é um sistema que tem automações, perfeito? É um sistema que tem automações, então você precisa se atualizar todos os dias. E onde você faz isso? Dentro de um ecossistema que entrega tudo que você precisa. Perfeito? Combinado? Erro 18, tem escrita prolixa e confusa. Mais uma vez, já entra lá na parte de novo de gramática. Você não entrega algo ali, né, que o juiz consegue entender. Você não sabe fazer uma vinculação de um parágrafo com outro. Você não sabe terminar um assunto e começar outro. Ok? Você vai gerar um retrabalho desgramado para quem está corrigindo. Então, você precisa ter uma boa escrita, e isso é aprender, isso você consegue aprender. Você precisa ter uma escrita clara, ok? Não precisa ser rebuscada, precisa ser clara.
porque isso é o que vai diferenciar você de outros candidatos, é isso que vai diferenciar você quando estiver dentro do gabinete da pessoa que vai ser mandada embora e não você. Perfeito? Combinado? Erro 19, não entender o papel do assessor no gabinete. Muitos entram achando que o assessor de juiz é só um cumpridor de ordens, é só uma pessoa que fica pesquisando jurisprudência, pesquisando ali sobre legislação, e não, é um braço técnico do juiz mesmo, tá bom? Você atua direto na atividade fim, pessoal. Direto na atividade fim. E entender isso é uma responsabilidade sua, ok? Você não tem uma atuação limitada, eu faço isso, só isso. Não. Você tem que pensar como o juiz pensa. Esse gabinete aqui é meu também e ele precisa fluir. Porque se ele não fluir, o juiz vai pensar no quê? Pô, o meu time não consegue entregar, vou ter que substituir essa galera. Então você tem que entender o seu papel. Você não é só um pesquisador de nada, não. Você não é só um cara que chega para cumprir, ficar fazendo nada e ir embora, não. Você tem que pensar num todo. Como eu já falei, da gestão, entendeu? Você tem que pensar que você é um braço técnico do juiz, que na ausência do juiz você consegue resolver. Entendeu? Você precisa agir como magistrado de informação. É o que eu coloquei aqui, ó. Você que é magistratura, já tem que pensar como magistrado de informação. E o erro número 20, deixa eu ver aqui, erro 19, erro número 20, esperar a oportunidade sem se preparar. Isso aqui talvez acontece com a maioria. Pô, quero assessoria, mas não sei fazer um nó com um copo. Pô, o juiz me pediu uma sentença aqui num processo de execução. Não faço nem ideia da legislação que é. Não faço nem ideia de como é que eu faço a estrutura da decisão. Então, se você está esperando a oportunidade sem se preparar, eu estou aqui para te dar uma notícia. Você não vai conseguir. Desista. Desista. Porque você vai se frustrar, você vai se frustrar talvez sua mulher, seus filhos, sua família. Por quê? Porque você está esperando por uma oportunidade sem se preparar para ela. Quando ela bater na sua porta, você vai pegar e vai esculachar aquela oportunidade. Vai falar assim, poxa vida, eu participei de um teste aqui, mas não sabia o que entregar. Então, assim, se você quer mudar de vida, se você quer assessoria, se você sabe que é isso que você quer, se você faz igual, Paulo, eu vou estabelecer uma meta aqui de em 3 meses eu entrar na assessoria, amigo, você tem que começar hoje a comer tudo que tem dentro do nosso ecossistema. Você tem que começar e aplicar, estudar, aplicar, estudar, aplicar. Nós temos uma mentoria que chama Mentoria Smart, que é um cronograma de 90 dias que você sabe todos os dias o que você tem que fazer. É um cronograma de 90 dias para nomeação. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 200. Então você vai saber o que fazer em cada um dos dias. Muita gente fala assim, pô, estou perdido para estudar, Paulo, não sei o que eu estudo. A gente criou também essa metodologia para ajudar vocês. Bom? Então, assim, vocês precisam tomar consciência de que a preparação é o caminho para você chegar até o gabinete. Perfeito? E se vocês quiserem aproveitar, todos que estão assistindo essa aula, eu posso liberar uma condição muito boa para vocês, é muito boa mesmo. Fala com o meu time, o Lucas mandou o link aí no chat. Quem está assistindo depois aí do ao vivo, no replay, chama algum dos consultores, o link lá da Bio tem como você falar com o consultor. Começa a sua preparação, não deixa. Nós não vamos deixar que o dinheiro, talvez, se matricular, seja um impeditivo. A gente vai pensar numa forma de se matricular. Ok? Mas você tem que dar o seu passo. Eu não consigo fazer a sua parte. Eu consigo te ajudar muito, muito mesmo. Mas eu não consigo fazer a sua parte. Perfeito? Então era isso que eu queria conversar com vocês. Eu acredito muito na preparação, né? E eu tenho muita convicção que o Emprática é o melhor caminho para quem quer ser assessor. Ok? Tanto na parte de preparação quanto na parte de indicação dos nossos alunos para os magistrados. Os magistrados hoje procuram o Instituto em Prática para buscar por assessores. Se você não está dentro do Instituto em Prática, você não é a pessoa que a gente vai indicar. Simples. É preto no branco. É sem conversinha miúda. Ok? Perfeito? Show de bola. Deixa eu ver aqui o chat se tem alguma pergunta.